Bote acabou perdendo a bola, mas está vivo. Opa! Ai! Já foi, meu querido. Olha o Juninho Manela. Juninho Ramela dominou, perdeu a bola. Tá errando por baixo. Perde a bola o Juninho Ramela. O povo está feliz. Se aplaude. Aquela questão que eu falei com vocês mais cedo, antes do jogo começar, a falta do Juninho Manela agora, que é essa questão desse short aí que não muda nada pro jogador. Talvez se ele abaixar o short e jogar como uma pessoa normal, talvez ele consiga minimamente finalizar uma bola no gol, coisa que não tá acontecendo até agora. Nossa! E um recado agora pro pessoal que tá te assistindo. Não, um recado eu quero dar pros narradores. Eles estão escutando, os que estão narrando da Supercopa esse ano? São 3, 2, não sei quanto é, fracos, sem talento, ninguém gosta de vocês. Fred, Chico, todos, Bolívia são muito melhor que vocês. Depois, próximo ano, vocês nem estão aqui mais despedidos. Continua falando mal de mim aí, seus tontos.